Nesta semana, veremos o que pode estar por trás de um dos mais difíceis de todos os crisóis que enfrentamos, a prova da espera. Por que às vezes temos que esperar tanto? Que lições podemos aprender sobre paciência enquanto estamos no crisol? A lição desta semana destaca 2 temas principais. Compreendemos que a espera paciente é parte do fruto do Espírito e é crucial para vencer os crisóis. Esperar pacientemente se torna possível quando conhecemos aquele a quem aguardamos e confiamos nele. E aí, tudo bem? Como é que foi o estudo essa semana? Está pontuando direitinho, está marcando os pontos-chave, as palavras importantes? Lembra que na semana passada nós estudamos sobre mansidão. Nessa semana, na lição 11, é esperando no crisol. Lembra que eu falei que os temas eram similares? Eles são bem parecidos. Um manso, o outro espera, mas a temática continua sendo as provações, os crisóis. O texto é de Gálatas 5:22, que fala dos frutos do Espírito. E um deles é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. A palavra-chave destacada pela lição é longanimidade. E o que significa isso? Significa paciência, tolerância. E paciência e tolerância não são as mesmas coisas. Ok? Você vai entender isso se estudar bem a lição, revisar a lição e até ver o conceito no dicionário para que você possa entender que às vezes você precisa ser paciente em tolerar algumas coisas. Temas da lição: aprovação da espera. Esse é o ponto-chave da lição que você pode trabalhar com seus alunos na classe. Por que às vezes temos que esperar tanto? E outra pergunta importante que vai ser respondida na lição: que lições podemos aprender enquanto estamos no crisol? Bom, para essa semana eu tenho assim uma proposta diferenciada. Você vai fazer o primeiro momento estudando textos e o segundo momento estudando personagens. Lembra, na lição passada foi o inverso. Nós começamos estudando personagens e terminamos estudando textos. Nessa semana, vamos começar estudando textos e finalizando com o estudo de personagens. Prontos aí? Vejam só. Romanos 5, 3 a 5. Leia esse texto na classe, faça a leitura e pergunte assim: como é que nasce a esperança? Isso é suficiente. Trabalhe isso na sua unidade de ação e deixe a classe interagir, mas não deixe tomar muito tempo. Segundo texto, Gálatas 4, 4. Faça a seguinte pergunta. Leia o texto e depois faça a seguinte pergunta: a plenitude do tempo, quando é que ela acontece? O texto fala da plenitude do tempo em relação a Cristo que veio na plenitude dos tempos. Mas na nossa vida, a plenitude do tempo é o que exatamente? Bom, a lição, ela trata de alguns motivos para esperar. Então você pode explorar um pouquinho isso aqui, tá? Então eu estou concentrando os textos na lição de domingo, segunda e quinta, e os personagens na lição de terça e quarta. Na lição de quinta-feira, você tem um terceiro texto a ser considerado. Salmos 37, versos 1, 5, 7 e 8. Esse salmo, se você puder ler todo, leia em casa, mas na unidade, leia apenas esses aí. A pergunta é: o que significa agradar-se do Senhor? Ok? Revisando, como nasce a esperança, qual é a plenitude do tempo e o que significa agradar-se do Senhor. Esses são os 3 pontos do seu primeiro arrazoado na lição, considerando domingo, segunda e quinta-feira. Então você não vai fazer a minha proposta não é um estudo sequenciado, mas um estudo agregado. Eu agreguei domingo, segunda e quinta, fechei um tema. E agora você termina falando de personagens, que são os que estão relatados na lição de terça-feira e quarta-feira. O primeiro personagem é Davi. Interessante, eu destaquei essa frase: o seu dia chegará, Saul. Davi poderia ter tomado as rédeas e tirado a crise do seu caminho, mas ele suportou com paciência, ele suportou com resignação e ele esperou na provação. Destaque esse ponto aí que é importante no personagem Davi. Mas a frase dele, para mim, foi a mais impactante. Quando ele estava explicando por que você não aproveitou e destruiu logo. O dia de Saul chegará. Vai ser por Deus, ou pela guerra, ou porque Deus vai matá-lo. Mas o dia dele vai chegar.
Já pensou você deixar suas crises na mão de Deus? O dia da crise, da solução do problema, da solução do crisol, vai chegar. Deixe na mão do Senhor. Os outros personagens, eles aparecem na lição de quarta-feira. Elias, Sara, Moisés, Sansão, Tiago e João e a mulher de Zebedeu. Cada um deles tem um relato atrelado à sua experiência de vida. Mas o ponto em comum neles é o que você deve explorar na lição. O que realmente está explícito nesses comportamentos de Elias, de Sara, de Moisés, de Sansão, de Tiago e João? O que é que está explícito? Ok? Trabalhe esse tema e explore bem essa característica em comum. Finalizo apresentando a minha frase, o meu pensamento da semana, fruto da minha reflexão. Enquanto eu espero, não olho para o tempo. Assim sou paciente. Minha tolerância é olhar para a eternidade. E isso basta. Que Deus te abençoe viver essa experiência, enquanto no tempo ser paciente, mas ser tolerante. O tempo da eternidade vai chegar, isso para mim é suficiente, isso basta. Finalizo propondo a você o estudo adicional, que são 2 perguntas. Você já esperou com paciência? Isso aqui são perguntas que você pode fazer diretamente para alguém na sua classe. Como é que foi a sua experiência? Como é que você lidou com isso? O que aprendeu? E também pode perguntar como podemos ajudar os que estão no crisol, enquanto estão aguardando o tempo de Deus. Legal? Tranquilo? Próxima semana, morrer como semente. Eu quero convidar você a fazer essa experiência de nova vida. Mas isso é para a próxima semana. Se você quiser um estudo mais amplo, Telegram, na sexta-feira, estamos publicando um vídeo mais amplo com a abordagem da lição. Aqui é sempre direto ao ponto. E até a próxima semana. Senti que o meu crisol foi quando, após esperar 3 meses pelo chamado, como me foi prometido, para ser pastor distrital em alguma cidade do Pará, o chamado chegou, mas não para ser pastor distrital, e sim capelão. Aceitamos, começamos o trabalho e sempre com aquela expectativa, com uma certa tristeza, porque o que mais queríamos era estar no distrito. Foi se passando o tempo, no final do ano, esperávamos ir para o distrito, mas eis que vem o Departamental de Educação e nos chama para sermos diretor de uma pequena escola aqui em Belém. Os anos continuaram e nós em oração. Mais na frente, 1 ano e meio depois, recebo um chamado para ser diretor de uma escola maior no estado de Rondônia. Assim os anos se passaram, os crisóis da educação se tornavam maiores porque dentro de mim havia essa expectativa, essa angústia, esse sonho de ser pastor distrital. Foram muitas orações, jejum e passaram-se 20 anos. Finalmente o chamado chegou para eu ir ser pastor distrital em São Luís, capital do Maranhão, o meu estado. Eu sou o pastor Josué Martins. Foi assim, provado pelo fogo, que aprendi a confiar.